ocupado muito espaço nos noticiários recentemente o fato de que, ao que parece, a economia chinesa está passando por sérias dificuldades. O caso de um possível calote por parte da empresa China Evergrande, para além de alarmar os seus credores, também acendeu o sinal vermelho em todos os mercados mundiais. Algo bastante estranho está acontecendo, e não é impossível que uma provável crise chinesa se alastre por todo o mundo, com resultados catastróficos para todos os demais países. Então, será que a China está mesmo indo para o buraco? Antes que eu me esqueça, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue e se gosta do conteúdo que eu produzo aqui na plataforma, clique aí embaixo em se inscrever e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que também gostam desses temas. E me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram e Twitter, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link está na descrição deste vídeo. Que um colapso por parte da economia chinesa seria uma catástrofe de níveis globais, eu não tenho a menor dúvida. Estamos falando de um mercado consumidor formado por 1,3 bilhões de habitantes. É claro que o mercado chinês é importante para todos os demais países, inclusive para o Brasil. No ano de 2020, as exportações para a China representaram 1/3 de todo o valor exportado pelo Brasil durante o ano, especialmente em se tratando da indústria agrícola e também do fornecimento de minério de ferro e de outras commodities. Porém, quem tem uma mente aberta e olha a economia não pelo viés político esquerdista, com aquela típica predileção por endeusar governos socialistas e por passar pano para o que esses países fazem, bem, quem tem esse olhar econômico menos enviesado, na certa já havia percebido que a tragédia econômica seria inevitável. E se você entende algo de economia austríaca e de como a intervenção estatal é capaz de destruir a riqueza produzida pelo ser humano, bem, você já imaginava, muito antes dos economistas mainstream, que a China estava caminhando para um precipício e que esse era um caminho sem volta. Alguns anos atrás, eu me lembro de ter visto, em um vídeo, o especialista em economia chinesa, Roberto Dumas Dantas, já falando que os números da economia do gigante asiático estavam bastante maquiados. Basicamente, ele dizia que, embora o PIB do país, segundo dados oficiais, tivesse crescido alguns por cento, perto de 7%, o consumo energético havia crescido menos de 1%, o que não fazia o menor sentido. Ou seja, embora estejamos agora vendo a queda de uma empresa chinesa gigante, o fato é que muito provavelmente as coisas já estavam bastante feias por lá há muito tempo, vários anos certamente. Agora, se você quiser voltar ainda mais no tempo, saiba que o Instituto Mises Brasil já havia publicado, em 2014, um artigo do norte-americano David Stockman, com o título autoexplicativo de Por que a China vai explodir. Não é necessário acrescentar nada a esse argumento. 7 anos atrás, provavelmente até antes, o colapso da economia chinesa já era evidente para os economistas austríacos. As recentes e chocantes imagens de esqueletos de prédios sendo implodidos na China são apenas a representação clara e visual daquilo que já estava sendo percebido por trás das cortinas. O modelo ultradesenvolvimentista chinês, baseado numa economia planejada por um comitê central em níveis colossais, finalmente esgotou todas as suas possibilidades, se direcionando de forma inevitável para o buraco. Não há qualquer surpresa aí. O Estado é sempre ineficiente, sempre destrói recursos e riquezas. Agora, se esse Estado é gigantesco, como acontece na China, e se ele controla quase todos os aspectos da vida das pessoas, a tragédia é ainda maior. E o baque, infelizmente, será um desastre total para o povo daquele país. Por mais que keynesianos e esquerdistas em geral gostem de louvar o crescimento econômico de economias planejadas, é fato que esse tipo de controle estatal sobre a atividade humana sempre fracassa por causa do problema do cálculo econômico, já descrito por Mises há nada menos que 100 anos. Sim, um século depois, e a humanidade ainda comete os mesmos erros. É claro, quando Deng Xiaoping promoveu algum grau de liberdade econômica, houve um consequente progresso entre os chineses. E convenhamos, até mesmo um planejador central é capaz de fazer alguma coisa que preste pegando uma terra arrasada como a China
logo após a morte do terrível e monstruoso Mao Zedong. No começo, as coisas parecem funcionar direitinho. Mesmo por décadas, foi possível ao Partido Comunista Chinês aparentar um verniz de progresso e prosperidade, porque de fato havia muita coisa de infraestrutura a ser feita no país, que ainda era terrivelmente atrasado, algo que era culpa, naturalmente, do pesado fardo comunista imposto ao país. Mas não tenha dúvidas, uma hora o planejamento central entra no beco sem saída e todo o castelo de cartas montado pelos burocratas, que pode até ser bonito de se ver, mas que é extremamente frágil, desaba por completo. Sabe aquela história envolvendo uma viagem de Milton Friedman à China em 1976? Naquela ocasião, o economista da escola de Chicago viu uma série de trabalhadores chineses cavando um buraco no chão, utilizando pás e de uma forma bastante precária. Ao perguntar ao oficial do partidão que acompanhava sua visita ao país o motivo pelo qual o governo chinês não preferia utilizar tratores e escavadeiras para fazer o serviço de forma mais eficiente, ele obteve a resposta de que isso evitava o desemprego. O Prêmio Nobel de Economia, então, respondeu de forma bastante sagaz. Por que então vocês não tiram as pás dos trabalhadores, lhes dando no lugar colheres? O caso é que o possível colapso da economia chinesa é uma inevitável consequência das intervenções econômicas estatais. Se as ações, por exemplo, do governo brasileiro nos causam tantos problemas e transtornos, imagine essa realidade num país como a China, com uma população 6 vezes maior que a nossa e com um governo muito mais controlador e ditatorial que o brasileiro. É fato que os problemas gerados pelo Partido Comunista Chinês são exponencialmente piores, e mensurar quão danosas poderão ser as consequências é algo difícil devido ao fato de a informação que chega daquele país ser extremamente controlada. Contudo, e de forma não surpreendente, nós ouviremos bastante no futuro, e por parte da galera da esquerda, que o grande culpado do fracasso chinês não foi o comunismo, não. O grande culpado foi o liberalismo econômico praticado após a morte de Mao. Tudo ia às mil maravilhas no país, até que inventaram de afrouxar as rédeas comunistas e dar um pouco de liberdade econômica à população que vivia praticamente escravizada. Pode anotar, é isso que iremos ouvir por parte da mídia especializada e também por parte dos professores de história. Afinal, outro dia eu li uma postagem em alguma rede social dizendo que, da mesma forma que o socialismo nunca foi posto em prática, o método de Paulo Freire também não foi praticado de verdade, e por isso o ensino no Brasil é ruim e os países ditos socialistas são pobres. Em outras palavras, é socialismo sim, até dar errado. Aí, a culpa é da liberdade econômica e dos políticos malvados que traíram o ideal de Marx e se deixaram seduzir pelo capital internacional. Enfim, que a economia da China vai colapsar, isso é um fato. E que isso pode representar uma tragédia humanitária, bem, disso eu também não tenho dúvidas. O que ainda é alvo de discussão, porém, é a dimensão que essa crise tomará. Estamos falando de um país gigantesco, com números astronômicos em todos os sentidos. A maior população do mundo, com um gasto inimaginável de recursos. Basta pensar que a China gastou, em 3 anos, mais concreto do que os Estados Unidos durante todo o século XX. Imagine você a proporção de uma catástrofe econômica no país, causada por um acúmulo de décadas de má alocação de recursos por parte do Estado. Não é impossível, portanto, que vejamos algo pior do que o que foi visto, ou descoberto muitos anos depois, nos tempos de Mao. E não falo apenas da parte da imensa carestia enfrentada pela população, onde faltava de tudo, especialmente alimentos. Estou falando também de uma pesada repressão social, uma nova revolução cultural, que eliminaria uma grande quantidade de dissidentes e revoltosos, tentando cimentar o caminho para uma reestruturação do Partido Comunista. Mas será que o partidão suportaria o baque dessa vez? A esse respeito, talvez seja interessante citar as palavras daquele artigo do Instituto Mises Brasil que eu mencionei agora há pouco. A China é uma grotesca aberração econômica, cujo modelo econômico simplesmente não tem semelhança a nenhum outro modelo econômico já adotado por algum outro país em algum momento da história. Ou seja, as consequências de um colapso financeiro dentro da própria China não podem ser mensuradas. Veremos, não tenha dúvidas, um capítulo totalmente inédito da história humana sendo escrito diante de nossos olhos. Além disso, como eu já mencionei antes, muitos países dependem economicamente da China. Uma crise econômica iniciada no país asiático
levaria muitos outros países também para o buraco. Podemos estar diante do início de uma crise que superará aquela de 2008, com o agravante de que os governos mundiais estão ainda mais fragilizados, se equilibrando numa corda bamba econômica, tentando manter, como possível, economias anabolizadas com dinheiro impresso do nada, recheadas de empresas que sobrevivem apenas porque as taxas de juros ainda estão muito baixas. Definitivamente é um cenário perfeito para uma tragédia de proporções colossais. Por fim, não posso deixar de dizer que a situação chinesa atual é um recado para o mundo inteiro, especialmente para a parcela da humanidade que ainda acredita que o socialismo é viável e que um governo comunista pode sim ser próspero em alguma medida. O exemplo chinês é sempre citado, afinal, o governo da China é um exemplo de eficiência, uma vez que consegue controlar mais de 1 bilhão de seres humanos de forma organizada e próspera. Porém, a realidade dos fatos tem subido à tona cada vez mais. O governo comunista chinês é uma ditadura que controla cada aspecto da vida dos cidadãos, que comete os mais variados crimes contra a humanidade e que ameaça a paz global apenas para manter o seu próprio poder. A China é um exemplo a não ser seguido. Mais uma vez, precisamos ver uma suposta potência mundial ruir por completo para acreditarmos que o socialismo apenas traz miséria e sofrimento aos seres humanos. É lamentável que ainda exista quem defenda esse sistema miserável e violento de controle social. É lamentável que existam pessoas que ainda acham digno de aplausos um sistema que funciona como um laboratório humano em tempo real, onde centenas de milhões de pessoas todos os dias são submetidas a um experimento social desumano e ditatorial. A China foi a responsável pelo grande problema que começamos a enfrentar no ano passado, e ela pode se tornar a responsável pela próxima grande crise econômica que enfrentaremos. Será que, no fim das contas, a culpa ainda vai ser do capitalismo?